eu quero ler com vocês, meditar um pouquinho sobre a esposa de Ló. Nós percebemos ali, quem não conhece, por favor, depois leia, uma história bem curtinha em Gênesis 19:15, que Ló, aquelas filhas e aquela mulher, eles estavam apegados àquela terra. Porque chegam os anjos, falam o que Deus ali iria fazer, e eles não se movem para sair. A Bíblia diz que os anjos, percebendo que Deus já estava ali para cumprir a sua palavra, os anjos pegam eles e praticamente arrastam, irmãs. Eles tinham recebido uma ordem para obedecer, mas eles ficaram ali esperando, aguardando, talvez meio, vamos dizer assim, amarrados para obedecer. E ali o que a Bíblia diz, Gênesis 19:17, que os anjos falaram: fujam por amor à sua vida. Não olhem para trás, não parem em lugar nenhum. Foi uma ordem muito clara, muito específica, muito direcionada. Mas a Bíblia nos conta, Gênesis 19:26, que a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Eu queria muito falar sobre Davi, e Deus me inquietou com essa mulher. Nós aprendemos com ela que obedecer parcialmente é desobedecer. Muitas vezes nós achamos que estamos obedecendo porque nós começamos um processo. Ela saiu daquele lugar. Eu quero dizer com muito amor, irmãs, mas com muito temor. Você ter dito o primeiro sim, talvez não significa que você obedeceu e que você está completo nesse processo. Você precisa continuar obedecendo. A obediência é um processo contínuo. Ah, Deus me chamou para fazer algo. Eu recebo muitas mulheres assim: Denise, eu vou dar um passo de fé. E dá aquele passo de fé, mas para no caminho. Às vezes é um trabalho na igreja, às vezes é um café que a gente vai fazer para uma amiga, às vezes é acompanhar uma pessoa orando, às vezes é ajudar alguém que é difícil. A gente diz alguns sims e a gente para no caminho. Porque a pessoa é difícil, porque vem a dificuldade, porque, como diz a Bíblia, né, vem os espinhos da vida. A gente para. Então, nós precisamos continuar obedecendo. Essa mulher obedeceu só um pouquinho. Ela não colheu a bênção porque ela disse o primeiro sim. E depois ela parou. Exatamente, Francisca. Onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E essa mulher, onde estava o tesouro? Estava em Deus? Não. Não estava, ela olhou para trás. Nós aprendemos também que o apego ao passado pode nos paralisar. Irmãs, eu não sei assim, ó. Às vezes a gente lembra de um tempo, né? Pode ser um apego, uma nostalgia. Mas será que não há incredulidade que Deus não pode fazer de novo como ele já fez? Tem pessoas, irmãs, que elas ficam falando de um tempo: ah, mas a igreja que eu congregava era desse jeito, mas aquele pastor, mas aquela cidade, mas aquelas irmãs, mas aquilo. Será que Deus não pode fazer de novo melhor? Será que Deus não quer um vaso novo, um vinho novo? Mas o vinho novo ele só pode ser colocado num odre novo. Enquanto nós estivermos lá querendo reviver aquilo de novo, Deus não vai fazer o novo. Também aprendemos com ela que desobediência pode parecer algo pequeno, mas tem grandes consequências. Essa mulher, irmãs, né, foi uma palavra simples: não parem e não olhem para trás. Sabe aquela coisa, só um pouquinho, eu vou dar só uma olhadinha? Eu vou falar só um pouquinho, eu vou parar só um pouquinho, eu vou descansar porque a obra está pesada só um pouquinho, eu vou ali olhar para o pastor e vou reclamar só um pouquinho. Irmãs, às vezes esse pouquinho nos paralisa. Esse pouquinho paralisa a sua casa, esse pouquinho faz nós virarmos uma estátua espiritualmente, porque esse pouquinho às vezes é o que o diabo precisa para roubar nossa alegria,
nossa energia, roubar ali a constância que nós tínhamos. Nós também aprendemos com ela que a desobediência afeta o nosso destino. Enquanto as suas filhas continuaram a jornada, seu esposo continuou a jornada, essa mulher ficou para trás, congelada no tempo, irmãs. Ela parou. A desobediência interrompe processos necessários na nossa vida. Ali, irmãs, ela bloqueia os planos de Deus para a nossa vida. Será que o plano de Deus era salvar essa família para depois ali o pai e as filhas sofrerem um incesto? Para depois ali aqueles filhos serem amaldiçoados, porque desse incesto que veio Moabe, veio ali, irmãs, um povo amaldiçoado. Não, mas pela desobediência de uma mulher. Por isso que eu estou falando assim, ó, Deus falou muito com ela, porque nós somos, às vezes, essas mulheres. Nós ficamos olhando para trás. Olha só o que a Francisca colocou aqui. Que muitas vezes nós nos pegamos assim, estagnadas, olhando para trás, exatamente. Estagnadas, às vezes, numa emoção. Ah, mas aquela pessoa me fez isso. Numa falta de perdão, estagnada lá num pensamento. Ah, mas eu sofri isso, mas eu passei isso. Às vezes, paralisadas, olhando para trás. Mas meu esposo me fez isso, mas eu passei por isso. Às vezes é num trauma. Às vezes é num tempo bom. Porque tempo bom também pode nos paralisar da gente viver esse momento, porque a gente queria viver só o passado. E parece que Deus não pode fazer de novo bom. E Jesus, irmãs, isso aqui é muito forte, assim, ó. Que Jesus, ele diz, lembrem-se da mulher de Ló. Mas ele não fala num sentido bom. Ela não é uma mulher lembrada por Jesus com sabedoria, porque deixou um legado, porque viveu uma fé. Ela é lembrada por quê? Pela sua desobediência, incredulidade. Jesus nos faz esse alerta para quê? Para nós não voltarmos ao pecado, à dor, talvez uma época, talvez a uma pessoa. Eu não sei, irmãs, o que está nos prendendo. Eu não sei o que Deus está nos mostrando, que é desobediência ficarmos olhando para isso. É desobediência ficarmos ali vivendo isso. Talvez ressentindo isso, porque às vezes a gente faz isso com emoções. Ah, mas eu vivi, mas eu passei, mas me fizeram. Ou talvez aquele tempo bom. Então ali nós aprendemos com ela que nós devemos obedecer imediatamente, completamente. Foi falado das nuvens, né? As nuvens se movem. Olha só que a gente precisa se mover. Não é para amanhã, não é para o ano que vem, não é para o momento certo. Talvez o momento certo seja o hoje. É hoje que nós temos. É hoje que nós temos. Eu gosto muito de um versículo, eu sei que o nosso horário passou, me deem, por favor, 5 minutinhos, que diz ali, ó, Eclesiastes 9:10. Aquilo que vier à sua mão, faça com todas as suas forças, porque para a sepultura, onde vais? Não há louvor, não há obras. Se eu não me engano, a mensagem diz não há projetos. Eu sempre digo, irmãs, assim, ó, que se hoje for o meu último dia, eu quero aproveitar ao máximo. Eu quero ter feito a melhor comida, eu quero ter feito talvez a melhor mensagem. Tem aquele louvor até que diz, né, se for hoje o seu último culto, adore. Não leve fôlego de vida para o cemitério. Tem uma frase que diz assim que o lugar que tem mais sonhos no mundo é o cemitério. Porque lá tem sonhos enterrados, projetos não finalizados, planos que não saíram do papel. Eu sempre digo, aqui em casa eles sabem, eu digo assim, eu não sei se eu vou viver amanhã, então eu quero fazer hoje. Eu sempre digo isso, e eles não gostam, mas eu não sei se eu tenho amanhã, então eu quero fazer hoje. Então essa obediência tem que ser hoje. E quando Deus diz, né, ali, siga em frente, não olhe para trás com saudade. Às vezes nós temos saudade, como eu falei, de um tempo, de uma pessoa, e não que isso seja errado, mas às vezes nós ficamos presas
Nós não deixamos chegar outras pessoas, porque nós estamos presas àquelas que estão lá no passado. Também não permita que a saudade te roube o que Deus está fazendo, preparando, agindo. Também obediência, nós aprendemos, irmãs, com todo esse estudo, que ela não é um sentimento. Nós não obedecemos quando sentimos, quando achamos, quando queremos, quando nos é conveniente. Quem está com o livro, abre o livro aí, nós estaremos finalizando agora na página 24. Por sua escolha em obedecer, Maria cumpriu sua missão e propósito na terra, tornando-se um exemplo para nós. Por obediência, amor ao Pai e amor a nós. Jesus também cumpriu sua missão e propósito, salvando-nos. Por obediência, Moisés retornou ao Egito para libertar todo um povo, e hoje é considerado um dos maiores profetas, um grande exemplo para nós. Por aprovação, Pedro lançou as redes ao mar novamente e fez uma pesca abundante, pois escolheu obedecer à voz de Jesus. Da mesma forma, Paulo, por obediência, fundou igrejas, pregou a palavra com ousadia e tornou-se um grande exemplo de liderança, pastoreio e sabedoria. Enfim, há uma característica comum a todos os homens e mulheres de fé na Bíblia, e que também deve ser encontrada em nós: obediência total e radical a Deus, ao seu direcionamento e à sua palavra. Amém? Tem aqui no nosso slide, tá, meninas? Eu coloquei para nós as áreas que a Bíblia nos ensina a termos obediência. Não é a Denise, é a Bíblia, tá? Obediência a Deus, Deuteronômio 6:5, eu vou colocar no nosso grupo depois, tá? Para nós, as referências bíblicas. Obediência à sua palavra, obediência à voz do Espírito Santo, obediência para nós mulheres, né, na vida familiar, obediência às autoridades, obediência no trabalho e obediência no ministério. Deus nos disse até as áreas, irmãs. A Bíblia é tão completa que Deus nos ensinou, nos deu até a direção. Vocês precisam obedecer nessa área, nessa área, nessa área. Que em nome de Jesus, assim como a Mazé leu ali no nosso livro, que essa característica de obediência seja encontrada em nós. Que em nome de Jesus nós possamos ser essa mulher obediente.